Pelo amor de Deus, cara. Deixa eu ver aqui, calma. Beleza, então. Vamos começar, para não ficar muito tarde para vocês também. Aqui que tinha falado que ia dar aula, mas acho que ela nem vai dar aula também. Então, vai ser tranquilo, assim, a gente falar e tal. E a gente vai vendo o horário para não ficar muito tarde também. Deixa eu ver. Vou botar aqui já. Beleza. Então, vamos lá. Ó, foi o que eu falei, né? Eu peguei as questões de continuação de 2020, que foi da última aula, e vou... No caso, esqueci que eu tenho que tirar print. Mas também eu vou... Deixa eu abrir aqui. Show. Agora foi. Só que aí também tem o do Enem Digital, né? Daqui a pouco. Enfim, vai dar para fazer tudo. É isso. Então, vamos lá. Em 2011, uma falha no processo de perfuração realizado por uma empresa petrolífera ocasionou derramamento de petróleo na bacia hidrográfica de Campos, no Rio de Janeiro. Os impactos decorrentes desse derramamento ocorrem porque os componentes do petróleo... Então, a gente tem que lembrar... Quando a gente fala de petróleo, a gente tem que lembrar de duas coisas principais sobre o petróleo. Ele ser um hidrocarboneto, né, que a gente conversou um pouquinho, na aula de polaridade, que é exatamente sobre ele ser formado unicamente por carbono e hidrogênio, e por ele ser formado somente por carbono e hidrogênio, ele acaba sendo um composto apolar, ou hidrofóbico, né? Que é medo, fóbico de medo, né? Hidro de água, então medo de água. Essa é a parte mais importante que a gente precisa saber do petróleo. Aqui, no caso da baixa densidade, a gente podia supor e tal. É porque, não sei se vocês já viram, no caso, essas imagens de derramamento de petróleo na água, que o petróleo fica, inclusive, tipo, boiando, assim, numa área. E esse é exatamente o problema que ele faz, por causa da poluição e tal, enfim. E aí, mesmo que a gente não soubesse que o petróleo tem uma baixa densidade, a gente pensaria no conceito de densidade. Se o petróleo ele flutua na água, quer dizer que ele tem uma menor densidade comparada à água. Então, a gente poderia, sim, dizer, tipo, baixa densidade e tal, não teria, tipo, medo de marcar essa questão só por causa da densidade. O caráter hidrofóbico foi o que eu falei, petróleo lembra de hidrocarboneto. Hidrocarboneto é apolar, sempre, sempre, sempre. Isso sempre cai, inclusive. Impedindo as trocas gasosas entre o meio aquático e a atmosfera, porque vai ficar na superfície da água, né? Então, vai impedir a troca entre o mar e o ar. O resto não vai fazer muito sentido, porque vai falar sobre reação com a água do mar para sofrer degradação. O petróleo não reage com a água do mar, ele só vai ficar lá. Acidifica o meio, promovendo o desgaste das conchas calcárias de moluscos e a morte de corais. Assim, não necessariamente, sabe? Tipo assim, também não tem essa justificativa e tal. Se dissolve na água, não se dissolve na água, foi o que eu falei, aquelas imagens clássicas de derramamento de petróleo, que o petróleo não se junta com a água, então essa já estaria errado. E tem cadeia pequena, na verdade não, a cadeia do petróleo, por ser um composto orgânico, é um composto orgânico inclusive complexo, ele é cheio de carbonos. Então também não poderia ser a alternativa letra E, e a gente só fica com a alternativa letra D. Mas foi o que eu falei, tipo, a gente já conversou, inclusive, sobre isso. Diversas questões que a gente já lembra. Petróleo, gasolina, tudo hidrocarboneto, tudo lembra de apolaridade. É uma questão que é relativamente tranquila, assim. Beleza, então. Aí a próxima. Embora a energia nuclear possa ser utilizada para fins pacíficos, recentes conflitos geopolíticos têm trazido preocupações em várias partes do planeta e estimulado discussões visando o combate ao uso de armas de destruição em massa. Além do potencial destrutivo da bomba atômica, uma grande preocupação associada ao emprego desse artefato bélico é a poeira radioativa deixada após a bomba ser detonada. Qual é o processo envolvido na detonação dessa bomba? Então, a gente tem que lembrar de alguns conceitos para saber fazer essa questão. Quais conceitos são esses? A gente tem que saber o que é fissão nuclear e o que é fusão nuclear. No caso, a gente tem que saber que a bomba de hidrogênio ela vai ser baseada na fusão nuclear. O que é a fusão nuclear? É quando dois núcleos colidem ou são fundidos e eles produzem energia nesse processo. E eles também produzem um elemento novo.
No caso, as bombas atômicas convencionais, a gente falou aqui, né, que é uma bomba atômica convencional, né? Elas, como a de Hiroshima e Nagasaki, elas são baseadas em fissão nuclear. Qual a diferença de fissão nuclear para fusão nuclear? A fissão nuclear é quando a gente pega um núcleo radioativo e a gente quebra esse núcleo. Na fusão, a gente está juntando dois núcleos. Na fissão, a gente está quebrando o núcleo. E aí, isso também vai gerar energia. Então, fusão, a gente lembra de bomba de hidrogênio, que é, inclusive, muito mais letal, e a fissão, a gente lembra das bombas convencionais, como de Hiroshima e Nagasaki, né, que a gente estuda bastante, assim, no ensino médio também. E lembrar que fissão, então, é quebra do núcleo, e fusão é junção de dois núcleos. E a gente não tinha discutido esses conceitos em sala e tal, mas não costuma cair tanto. Mas, assim, como caiu, se a gente está falando de bomba convencional, a gente está falando de fissão. O resto já não faz sentido. É fusão nuclear, desintegração nuclear, associação. É realmente a fissão a resposta. Beleza, então, vamos para a próxima. A química verde é um ramo da química que prega o desenvolvimento de processos eficientes, que transformam a maior parte do reagente em produto, de forma mais rápida e seletiva, que utilizem poucos reagentes, que produzem somente o produto desejado, evitando a formação de coprodutos, e que utilizem solventes não agressivos ao meio ambiente. Assim, as indústrias contornariam problemas relacionados à poluição ambiental e ao desperdício de água e energia. Sim, pois é. Exatamente, o que já facilitaria também, né, para pensar por esse lado. Mas, assim, a questão realmente, tipo, cobrava mais esse conceito de fissão e fusão, sabe? Agora, sabendo direitinho isso, não tinha como errar, não. E eu acho que, por exemplo, igual, eles não... Eu tenho a impressão, pelo menos, que eles não cobrariam, tipo, muito específico além dos conceitos de fusão e fissão, sabe? Mas, beleza, então. Assim, as indústrias contornariam problemas relacionados à poluição ambiental e ao desperdício de água e energia. O perfil de um processo que segue todos os princípios desse ramo da química pode ser representado por... Então, o que a gente está falando? A gente está falando do desenvolvimento de processos eficientes, né? Que transformem a maior parte do reagente em produto. Ok. A gente quer usar poucos reagentes e produzir somente um produto desejado. E a gente quer... é basicamente isso, importante. Então, a gente quer poucos reagentes e poucos produtos. Vamos olhar as alternativas. A mais B mais C dando D. Se você parar para pensar, A mais B mais C, a gente está usando muito reagente. Então, assim, já não precisaria ser. Além disso, se não fosse pensar por esse lado do reagente, a gente poderia pensar aqui, ó, reação ocorre em altas pressões. Se a gente está fazendo alta pressão, a gente está fazendo desperdício de energia, que ele falou que também é um objetivo evitar, né? Então, a gente já descartaria a letra A. A letra B, a gente está botando A mais B, resultando em C mais D. Assim, a gente falou que era para dar só um produto, né? Então, a gente já poderia eliminar só por C mais D. Também, tipo assim, A mais B ainda está uma quantidade ok de reagente, né? Só tem dois mols, assim, reagindo. Mas, de todas as formas, o C mais D está errado. Se eu não quisesse eliminar pelo C mais D, eu eliminaria pela reação endotérmica, porque eu vou desperdiçar energia. Então, a alternativa C. A alternativa C, a gente está usando 1 mol do composto A, 3 mols do composto B. Isso é muito desperdício. Não é o objetivo. Na alternativa D, a gente está usando muito reagente e muito produto. Então, também não é válido. Na alternativa E, a gente está usando 1 mol de um componente, meio mol de outro componente. Então, a gente já está usando poucos reagentes. E está formando só um produto. Então, também, essa seria a alternativa que mais faz sentido. E faz sentido também, porque a gente vai usar um catalisador contendo um metal não tóxico. O metal não tóxico vai ajudar a não ter poluição ambiental, e o catalisador ele vai acelerar só a reação. Então, também ele vai ser uma alternativa muito boa. Então, a resposta só pode ser a letra E. Também é uma questão, assim, bem tranquila, sabe? Beleza? Vamos para a próxima, então. Mega espetáculos com queima de grande quantidade de fogos de artifício em festas de final de ano são muito comuns no Brasil. Após a queima, grande quantidade de material particulado permanece suspensa no ar.
Entre os resíduos encontram-se componentes de sódio, potássio, bário, cálcio, chumbo, antimônio, cromo, além de percloratos e gases, como os dióxidos de nitrogênio e enxofre. Esses espetáculos promovem riscos ambientais. Por quê? Então, o problema é exatamente a gente liberar e deixar como resíduo sódio, potássio, bário, cálcio, chumbo, antimônio, crômio, percloratos e gases, além do dióxido de nitrogênio e enxofre. E aí, quer saber por quê? Qual é o problema de ter esses gases na atmosfera? Cara, a principal dica que eu dou é a gente pensar principalmente no enxofre. Porque o enxofre, quando ele é liberado na atmosfera, a gente já pensa direto naquele processo todo de formação de chuva ácida. Então, a gente já pensa na poluição. Mas, tirando o enxofre, se a gente... O sódio, assim, deve fazer alguma reação, o potássio. O problema mesmo está no chumbo, no antimônio e no cromo, porque são o que a gente chama de metais pesados, né? Então, agora fica fácil resolver a questão. Porque, olha só, as substâncias resultantes da queima de fogos de artifício são inflamáveis? Não tem nada a ver. Tipo assim, eram inflamáveis, né? Já explodiu. Então, não tem como ser inflamável ainda. Os resíduos produzidos na queima de fogos de artifício ainda são explosivos? Não, eles já explodiram e acabou. O sódio e o potássio são os principais responsáveis pela toxicidade do produto da queima? Não, na verdade, eles são os menos principais, assim. Os produtos da queima contêm metais pesados e gases tóxicos. Gases tóxicos como dióxido de enxofre, metais pesados como chumbo, antimônio e cromo, que resultam na poluição à atmosfera, por exemplo, a chuva ácida. Vamos lá, ler assim. O material particulado gerado se deposita na superfície das folhas de plantas, impedindo os processos de respiração celular. Também não tem nada a ver, sabe? Faz muito sentido ser a alternativa letra D mesmo. Essa também era uma questão assim, dava mais para fazer pela eliminação do que, tipo assim, ir direto pensando que eram metais pesados. Mas chegando à conclusão que eram metais pesados e prestando atenção no enxofre, a gente ia chegar na resposta. Beleza, então. Opa, passei aqui sem querer. Vou só diminuir a tela aqui para eu conseguir ler. Daqui a pouco eu aumento. As moedas despertam o interesse de colecionadores, numismatas e investidores há bastante tempo. Uma moeda de 100% cobre circulando no período do Brasil Colônia pode ser bastante valiosa. O elevado valor gera a necessidade de realização de testes que validem a procedência da moeda, bem como a veracidade de sua composição. Sabendo que a densidade do cobre metálico é próxima de 9 gramas por centímetro cúbico, um investigador negocia a aquisição de um lote de 4 moedas, A, B, C e D, fabricadas supostamente de 100% cobre e massas 26 gramas, 27 gramas, 10 gramas e 16 gramas, respectivamente. Com o objetivo de testar as densidades das moedas, foi realizado um procedimento em que elas foram sequencialmente inseridas em provetos contendo 5 ml de água, conforme esquematizado. Com base nos dados obtidos, o investidor adquiriu as moedas. Então, a gente quer saber... A gente primeiro vai ter que saber a densidade de cada moeda, né, para chegar à conclusão. Então, fica fácil. Por quê? A gente sabe que a proveta em si, ela vai ter 5 ml de água, certo? 5 ml de água, tá aqui no 5. Até aí tudo bem. Só que, aí aqui, a gente tem a proveta, e nessa segunda proveta, por exemplo, a gente botou a moeda A. Se eu tinha 5 ml de água na proveta pura e botei uma moeda e aumentei 2 ml de água, eu, na verdade, acrescentei o volume da moeda em si. Então, na verdade, a moeda A ela tem um volume de 2 ml. Aqui, ó, o volume de 2 ml. E a massa a questão deu para a gente, que deu 26 gramas. A fórmula da densidade, a gente já sabe que a densidade sobre massa, que é igual a massa sobre volume. A massa a gente tem 26 gramas, o volume a gente descobriu que é 2 ml, que é a diferença do que aumentou quando botamos a moeda para a quantidade de água que não tinha moeda, né? E aí a gente faz a conta. A densidade, então, é igual a 26 sobre 2, que vai dar 13. Aí a gente faz a mesma coisa com a moeda B. Com a moeda B, eu tinha agora 5, né? Mais 2, 7. Eu tinha 7 ml. Quando eu acrescentei a moeda B, eu cheguei a 10 ml. Então, eu tenho, na verdade, 3 ml de volume da moeda B. A moeda B tem 27 gramas, densidade igual a 27 sobre 3, que é igual a 9. Agora, a mesma coisa com a moeda C.
eu tinha 5 aqui, 2 aqui, 7, né? 7 mais 3, 10. Eu tinha 10, aumentei para 12, aumentei 2 ml. Então, eu tenho 10 gramas, né? Sobre 2 ml, que vai dar 5. E aí eu tenho a moeda D para terminar, que eu faço da mesma forma. Aqui eu tenho 12, aqui eu tenho 16, aumentei 4 ml. Então, a densidade da moeda D é 9. E aí fica fácil. Com base no valor obtido, o investidor adquiriu quais moedas? A moeda B e a moeda D. É isso. Era uma questão assim, muita informação, é aquela questão que você fica meio perdido e tal, mas, cara, que era uma questão relativamente fácil, porque era só para você descobrir a densidade, né? O problema dessa questão era você perceber exatamente o volume, que a quantidade que aumenta de água é o volume, na verdade, da moeda em si, porque o volume da água a gente já sabia que era 5 ml. Mas é isso. É uma questão, assim, relativamente tranquila. Foi do Enem presencial. Agora, a partir dessa, vai começar do Enem digital. Mas vamos lá, então. O elemento ferro é essencial em nossa alimentação, pois ajuda a prevenir doenças como a anemia. Normalmente, na alimentação, é ingerido na forma Fe mais 3, sendo necessário o uso de agentes auxiliares de absorção, como o ácido ascórbico e a vitamina C, cuja ação pode ser representada pelo esquema reacional a seguir. Então, a gente tem aqui o ferro e aqui a gente tem o ácido ascórbico, que é a vitamina C. Beleza. A ação do ácido ascórbico ocorre por meio de uma reação D. Então, parece uma questão difícil, mas acaba que fica muito fácil se você reparar no ferro em si. Porque o ferro do reagente ele é mais 3, o ferro do produto ele é mais 2. Se a gente tem alteração do NOx, a gente está falando de uma redução do ferro, né? Porque está reduzindo o NOx. E aqui a gente só perdeu uma ligação dupla. E aí a gente percebe, na verdade, que a gente ganhou um oxigênio dessa molécula para essa molécula. Então, a gente teve uma oxidação aqui e uma redução aqui. E aí fica fácil. A reação que está acontecendo, na verdade, então, é de oxirredução. Show? Oxidação e redução. Resposta letra C. A próxima, então. A combustão completa de combustíveis fósseis produz água e dióxido de carbono. Aí é a massa molar do dióxido de carbono. Né? A União Europeia estabeleceu desde 2012 limite de emissão de emissão veicular de 130 gramas de CO2 por quilômetro rodado, valor aplicável a uma média de veículos de um mesmo fabricante, tendo como penalidade multa caso o fabricante ultrapasse a meta. A gasolina é uma mistura de hidrocarbonetos com cerca de 8 carbonos em sua composição, incluindo isômeros de octano, C8H18. Considere que em uma cidade, o consumo médio diário dos carros de um fabricante seja de 10 km por litro de gasolina, formado apenas por octano, que a massa molar é 114 gramas por mol, e que sua densidade seja de 0,70 gramas por litro. A diferença de emissão de CO2 dos carros desse fabricante em relação ao limite estabelecido da União Europeia é... Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que perceber é que a gente tem 10 quilômetros por litro de gasolina e que a densidade é 0,70 quilogramas por litro. Se eu tenho 10 quilômetros em 1 litro e se eu tenho 0,70 quilômetros em 1 litro, eu posso dizer que eu tenho 10 quilômetros para 0,70 quilos, certo? E aí, para 1 quilo, eu vou ter quantos... Não, desculpa, para 1 quilômetro eu vou ter quantos quilos? Para 1 quilômetro de gasolina, eu vou ter 70 gramas de gasolina para rodar, certo? E agora tá, beleza. Eu tenho 70 gramas de gasolina para rodar. Só que eu vou ter que fazer a combustão dessa gasolina, que é o C8H18. A equação de combustão, eu já falei também com vocês em outras aulas, que é o composto mais o oxigênio, que vai resultar em CO2 e água. Então, a gente vai fazer essa reação. C8H18 mais oxigênio dando CO2 e água. Só que essa reação não está balanceada. Eu tenho 8 carbonos aqui e eu tenho 1 carbono aqui. Eu não posso fazer isso. Então, ó, eu tenho 8 carbonos aqui e agora eu tenho 8 carbonos aqui. Ok, então vamos para o hidrogênio. Eu tenho 18 hidrogênios aqui. Na verdade, eu acho porque é mais fácil ir pelo oxigênio do que pelo hidrogênio, para não confundir. Mas então, vamos lá, ó.
eu tenho 8 carbonos aqui, 8 carbonos aqui. Eu tenho 2 hidrogênios aqui, 1 hidrogênio aqui. Ah, não, tá certo. Nossa, viajei. Desculpa. Tanto faz, na verdade, se você começar pelo oxigênio ou pelo hidrogênio. Se começar pelo hidrogênio, a gente percebe que a gente tem 18 hidrogênios aqui, certo? E eu tenho 2 hidrogênios aqui. Então, eu vou botar um 9 aqui na frente, que vai ficar 9 vezes 2, 18 hidrogênios. Então, agora eu tenho 8 carbonos, 18 hidrogênios, 18 hidrogênios, né? Porque é 9 vezes 2. E aí eu tenho 2 oxigênios aqui e eu tenho 9 oxigênios aqui. Então, eu tenho aqui... Ah, não. Desculpa, eu tenho 9 não. Eu tenho 9 oxigênios aqui e eu tenho 8 vezes 2 oxigênios aqui. Eu tenho 16 oxigênios mais 9 oxigênios. Isso vai dar 25. Só que aqui eu tenho 2. Esse 2, né? Esse 2 aqui, eu vou... tipo assim, eu não posso botar o 25, porque vai ser 25 vezes 2. Então, eu vou botar 25 sobre 2. 25 sobre 2, O2. Agora, fica certo, porque eu tenho 8 carbonos, 8 carbonos. 18 hidrogênios, 18 hidrogênios. 25 oxigênios, 25 oxigênios. Porque eu multiplicaria por 2, né? Mas se eu botar dividido por 2, vai ficar 25. Então, tá tudo certo. Agora tá balanceada a equação. Agora a gente pode fazer. Tá, então a gente tem 1 mol de gasolina para 8 mol de gás carbônico. E a gente tem, em 1 mol, a gente tem 114 gramas, certo? Então, é 114 gramas de gasolina para, em 1 mol eu tenho 44 gramas, só que são 8 mol. Então, eu tenho para 114 gramas para 8 vezes 44 gramas de CO2. E eu tenho 70 gramas, que era o que eu queria saber, né? 70 gramas de gasolina, para X. Essa conta vai dar 216,14 gramas de CO2. Eu quero saber a diferença de emissão de CO2 dos carros desse fabricante em relação ao limite estabelecido. O limite estabelecido é 130 gramas, né? A emissão desse fabricante é 216,14. Então, é 216,14 menos 130. Isso vai dar 86,14 gramas. Só que está pedindo a diferença em porcentagem. A gente tem 130 gramas, 100%, X%, 86,14 gramas. Essa conta vai dar 66,26. Ou seja, resposta letra E. Beleza. Vamos para a próxima, então. As populares pilhas zinco-carbono, alcalinas e dessa pessoa aí, são compostas por um invólucro externo de aço, liga de ferro, carbono, um anodo, zinco metálico, um cátodo, grafito e um eletrólito, contido em uma massa úmida com carbono chamado de pasta eletrolítica. Os processos de reciclagem, geralmente propostos para essas pilhas usadas, têm como ponto de partida a moagem, que é a trituração. Na sequência, uma das etapas é a separação do aço presente no invólucro externo dos demais componentes. Qual processo aplicado à pilha moída permite obter essa separação? A separação, então, do aço. Só que, assim, o aço já falou que ele é uma liga de ferro ligada ao carbono. Sempre quando a gente falar de ferro, a gente lembra diretamente de eletromagnetismo, que é uma forma de separar o ferro de qualquer outra substância. E aí, então, assim, você já poderia ir direto para essa alternativa. Mas, por que eu não poderia fazer as outras? Catação manual, é a gente ir catando um por um, assim. Por que eu não posso fazer? Porque a pilha está moída, não faz sentido a gente ir catando se a pilha está toda triturada. Calcinação em um forno também não faz sentido. Fracionamento por densidade. Assim, não tem nada que fale para a gente fazer fracionamento. Assim, as outras alternativas também não fariam muito sentido. Seriam alternativas que provavelmente você olharia e falava, tipo assim, nem sei o que significa, vou deixar aí, caso eu não tenha uma alternativa melhor. Mas você tem uma alternativa melhor. A gente está falando de ferro, a gente pensa direto em eletroímã. Beleza. A próxima. Em uma das etapas do processo de produção de iogurte, esquematizado na figura, ocorre a mudança da consistência característica do leite de líquido para gel. E aí a gente tem esse processo todo aqui. Em qual etapa ocorre essa mudança de consistência? Então, eu quero saber quando que o leite deixa de ser líquido e quando que ele começa a virar gel.
O leite, ele vira gel porque ele forma coágulas, né? E a gente vai coagulando esse leite até que ele vire iogurte. Aí tá, beleza, a gente tem um leite, então a gente acrescenta açúcar e faz pasteurização. O que é pasteurização? A pasteurização é a destruição de micro-organismos a partir do aquecimento. A gente vai aquecer. Se a gente aquecer o leite, ele não vai ficar com aspecto de iogurte, a gente só aqueceu ele. Mesma coisa que a gente botar o leite no micro-ondas e falar, agora vai virar o iogurte. Não, a gente toma leite líquido, quente, tranquilamente. A gente acrescenta leite em pó e resfria. O fato de resfriar não vai fazer ele virar iogurte. É a mesma coisa que botar o leite líquido na geladeira. Ele vai ficar lá, não vai acontecer nada. Fermentação. A fermentação, você já fica mais assim, mais atento. A adição de polpas de frutas com pH neutro. Assim, também não tem por que coagular quando você adiciona polpa de fruta. E aqui, que era a alternativa 5, era o envase, que é basicamente embalar. Então, realmente, só poderia ser a letra C, que é a fermentação, que é exatamente quando acontece a coagulação desse leite. Resposta letra C. Beleza. Estou só de olho na hora aqui, porque eu não queria passar tanto do horário com vocês. Mas, enfim, vamos continuar então. Essa foi de graça, exatamente. Eu achei esse Enem digital assim, mais tranquilo do que os outros, mas a gente vai dando uma olhada. Se tudo der certo, semana que vem a gente faz os outros para bater um pouquinho mais a cabeça. Os objetos de prata tendem a escurecer com o tempo, em contato com o composto de enxofre, por causa da formação de uma película superficial de sulfeto de prata, que é o Ag2S, que é escuro. Um método muito simples para restaurar a superfície original desses objetos é mergulhá-los em uma solução diluída aquecida de hidróxido de sódio, contido em uma panela comum de alumínio. A equação química que ilustra esse processo é... Então, a gente tem esse processo aqui. A gente quer saber, a restauração do objeto de prata ocorre por causa do... A gente quer saber, então, sobre matéria de eletroquímica, né? Tipo, quem reduz, quem oxida. Vamos lá. No caso, eu botei aqui o slide só para relembrar assim, as regrinhas para determinar o NOx. Principalmente, o que eu ia precisar saber para a questão é que o alumínio tem NOx fixos de mais 3, né? Mas lembrar, então, dos NOx fixos, que a gente tem o hidrogênio com NOx fixo mais 1, a gente tem o oxigênio com NOx fixo menos 2, os metais alcalinos com NOx mais 1, metais alcalino terrosos, né, que é a família 2A, que é o NOx mais 2, halogênios, que é a família 7A, com NOx menos 1, alumínio, zinco e flúor. Beleza. Acho que é isso que a gente vai precisar. Aí tá. Então, vamos dar uma olhada na reação. Primeiro, vamos olhar a prata. A prata, ela vai ser mais 1 e vai virar 0. De mais 1 para 0, a gente diminuiu o NOx. Se a gente diminuiu, a prata sofreu redução. Beleza. O enxofre aqui está menos 2 e aqui continua menos 2. Ou seja, o enxofre não sofreu nem oxidação nem redução. O alumínio, ele estava 0 e ele passou para mais 3. Então, ele aumentou, ele oxidou. Então, agora fica fácil. A gente já sabe quem oxidou e já sabe quem reduziu. Tem que tomar cuidado, eu falei isso na aula de eletroquímica, com o conceito de agente oxidante e de agente redutor. Por quê? Porque é o contrário. A prata não está sofrendo redução, ela vai ser o agente oxidante. O alumínio não está sofrendo oxidação, ele vai ser o agente redutor. Então, agora fica fácil. Resposta. A restauração do objeto ocorre por causa do alumínio, que atua como agente redutor. Todo o resto está errado. E o íon hidróxido, que é o OH-, ele não vai sofrer oxidação nem redução. O íon sulfeto também não. A prata, não tem, tá falando da prata, mas está falando que reduz o enxofre. O enxofre não sofreu oxidação nem redução, né? Que foi o que a gente falou. E variação do pH não tem nada a ver com a questão. Então, só poderia ser a letra D. Beleza. A próxima. As pilhas recarregáveis, bastante utilizadas atualmente, são formadas por sistemas que atuam como uma célula galvânica, enquanto estão descarregadas, e como uma célula eletrolítica quando estão sendo recarregadas. Uma pilha é formada pelos elementos níquel e cádmio, e seu carregador deve fornecer uma diferença de potencial mínima para promover a recarga. Quanto maior a diferença de potencial gerada pelo carregador, maior será o seu custo. Considere os valores de potencial de padrão de redução dessas espécies, que são esses daqui.
Teoricamente, para que o carregador seja ao mesmo tempo eficiente e tenha o menor preço, a diferença do potencial mínima em volt que ele deve superar é de... Então, o que a gente vai fazer? A gente está falando de eletroquímica, né? Sempre quando a gente tem esses potenciais de redução, o maior potencial de redução vai ser o local no qual acontece a redução. E aí, no caso, ou seja, o níquel ele vai sofrer redução e o cádmio vai sofrer oxidação. Lembrar que consoante com consoante, se sofre redução, é o cátodo. No caso, o cádmio que sofre oxidação seria o anodo. Ok, até aí tudo bem. Agora a gente vai ter que fazer o cálculo. A fórmula é essa aqui. Aplicando na fórmula fica fácil, porque o potencial de redução do cátodo, que a gente já falou, que é o níquel, é menos 0,230, menos o potencial do anodo, que é o cádmio, que é menos 0,402. Então, é menos 0,402. Isso vai dar mais 172 volts. Ou seja, resposta letra B de bola também. Tranquilo. Vamos lá. É possível identificar adulterantes do leite de vaca por meio da adição do indicador azul de bromofenol. A presença de agentes oxidantes provoca descoloração do indicador, mantendo a cor branca na amostra, característica do leite. Substâncias redutores presentes no leite reagem com o azul de bromofenol, gerando a cor verde. A diminuição do valor de pH do leite torna o indicador amarelo. Em pH mais elevado, o indicador adquire a cor violeta e em neutro, a cor azul. Considere que o lote industrial de leite em embalagem longa-vida foi adulterado com excesso de soda cáustica. Em uma inspeção sanitária do lote adulterado, qual será a cor apresentada pelo leite após a adição do indicador azul e bromofenol? Então, a gente tem que saber, a questão falou que a embalagem ela está com excesso de soda cáustica. A soda cáustica vai ser o NaOH, que é inclusive uma base forte. Toda base que é formada por um componente da família 1A é uma base forte. Então, a gente está falando de excesso de NaOH. Se eu tenho excesso de NaOH, eu tenho um excesso básico, eu tenho um excesso de base, eu tenho um meio muito alcalino. E aí fica fácil. Se eu tenho um meio muito alcalino, eu tenho um aumento do pH. E a questão mesmo está falando, em um pH mais elevado, o indicador adquire a cor violeta. Ou seja, que cor que o lote vai estar? Letra C, violeta. Tranquilo também, questão fácil, assim. Beleza, vamos lá. Entre os materiais mais usados no nosso dia a dia, destacam-se os plásticos constituídos por polímeros. A consequência de seu amplo uso é a geração de resíduos que necessitam de um destino final adequado em termos ambientais. Uma das alternativas tem sido a reciclagem, que deve respeitar as características dos polímeros que compõem o material. Esse processo envolve algumas etapas, como separação do resíduo, que é a catação, a moagem, que é a trituração, né? A hidrólise, a lavagem, secagem, a pirólise e o aquecimento, que é a fusão. Quais das etapas citadas no processo de reciclagem são classificadas como métodos químicos? Só relembrando na aula que a gente teve, então, sobre métodos físicos e métodos químicos. O método físico é quando a gente não altera o elemento. Quando a gente, por exemplo, pega uma folha de papel e a gente amassa a folha de papel. Ela mudou o formato, mas continua sendo uma folha de papel. Quando a gente quebra um copo de vidro, deixa de ser um copo, mas continua sendo vidro. A gente aquece uma água de alumínio, uma panela de alumínio, a gente ferve a água e assim por diante. Os fenômenos químicos não, são aqueles que mudam o composto final. Como, por exemplo, quando a gente... Os cachorros começaram a latir aqui do nada. Mas, enfim, quando a gente, por exemplo, faz a combustão e aí a gente forma novos elementos. Então, agora fica fácil, porque a gente está falando de métodos químicos. Os únicos métodos químicos daqui vão ser a hidrólise... não botei aqui. Que é a reação de quebra da água, que é hidro de água, né? Lise de quebra, e a pirólise, que é a decomposição térmica. De resto, separação do resíduo catação, a gente faz físico, é um fenômeno físico. Trituração, a gente também é um fenômeno físico. Lavagem e secagem, também é físico. Só sobra a alternativa letra A. A gente já tinha feito até essa questão na aula sobre separação de misturas, né? Enfim, beleza. A composição de um dos refrigerantes mais ácidos mundialmente consumido é mantida em segredo pelos seus produtores. Existe uma grande especulação em torno da fórmula dessa bebida, a qual envolve algumas das seguintes substâncias. A substância presente nesse refrigerante, responsável pelo acentuado caráter ácido, é a... Então, essa questão eu achei interessante também, porque a gente acabou não discutindo sobre a acidez dos componentes.
Então, eu botei aqui um macetezinho. Não quer dizer que vai ser sempre assim, mas a maioria das vezes é. Que aí a gente tem que saber que os ácidos orgânicos, eles são os mais fortes de todos. Os ácidos carboxílicos vêm logo depois. Depois vem os fenóis e depois os álcools. Ok. E aí ainda tem os efeitos indutivos, que são aqueles que aumentam ou diminuem a força de acidez. E aí tem os atratores, que aumentam a acidez, e os doadores, que diminuem a acidez. Mas beleza. Então vamos lá. Se a gente olhar as alternativas, a gente percebe que a gente poderia ficar em dúvida aqui, que é um fenol e tal, mas a gente percebe que isso aqui parece ser um componente orgânico, mas não é. Porque qual é o conceito de componente orgânico? A gente viu na nossa primeira aula de química orgânica. É um composto formado por carbono. A gente não tem carbono nessa estrutura. A gente tem, na verdade, o fósforo, o oxigênio e o hidrogênio. Se a gente montar essa estrutura na fórmula, a gente percebe que, na verdade, é o H3PO4, que é o ácido. E aí fica muito fácil, porque se é um ácido inorgânico, ele é muito mais forte que todos os ácidos orgânicos. Ou seja, só pode ser a resposta letra D, que é o 4, exatamente por ser um composto inorgânico. Beleza. Eu acho que eu vou parar aqui, e aí na próxima semana eu continuo a partir desse slide aqui, o slide 49, até deixar marcadinho, sei lá, botar um X aqui, lembrar que parou nessa. E aí, semana que vem, então, a gente continua esse Enem digital e a gente começa a fazer o... Não sei se eu vou pegar o PPL 2020, ainda não decidi. Mas aí a gente pega algum outro aí. Pode ser?